Bom, agora o assunto é economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o relator da reforma tributária no Congresso, o senador Eduardo Braga, se reuniram hoje para discutir o texto previsto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima terça-feira. Depois do encontro, Braga afirmou que fará ajustes pontuais no relatório para garantir que haja, então, segurança jurídica na proposta. Na entrevista coletiva, Fernando Haddad confirmou que vai haver mudanças no texto. O ministro estima uma elevação de 0,5 ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Valor Agregado, IVA, em relação ao texto que passou na Câmara, indicando uma alíquota de 27%, uma das mais altas do mundo. Nós fizemos um batimento de ponto por ponto da reforma tributária. O relator entregou o relatório e a equipe técnica avaliou ponto por ponto da reforma tributária. São pequenos detalhes, às vezes detalhe de redação para evitar judicialização, às vezes é uma proposta que ele recebeu de última hora, que ele quer uma avaliação de impacto. Mas nós estamos muito seguros que o relatório está bem feito, que nós vamos ter, se Deus quiser, uma maioria boa no Senado e que vai ser possível promulgar a emenda constitucional ainda esse ano. Bom, Carlos Caucho, a reforma tributária passou na Câmara, foi para o Senado. O relator, então, Eduardo Braga, incluiu 10 setores e atividades na lista de tratamentos diferenciados, vamos dizer assim, né? Ou seja, mais exceções que acabaram por aumentar a alíquota padrão do IVA. Está falando, então, de 27,5%, talvez um dos maiores IVAs do mundo. Você estava comentando aqui que pode ser ainda pior o cenário brasileiro, é isso? Pois é, Paula. Tem tanta exceção nessa reforma tributária que, se pouca gente paga o imposto, a alíquota necessariamente deve estar lá em cima. Porque o governo, cortar gasto é anátema, né? Não se pode falar em cortar gastos. Então, eles vão precisar de muito dinheiro e vão cobrar nos poucos que sobraram, que não estão incluídos nessas dezenas de isenções e de tratamentos particulares. Agora, como vários economistas estão falando, essa reforma tributária é um mostrengo, porque ao invés de tratar os iguais como iguais, está criando privilégios para alguns grupos que têm mais força de pressão e de lobby lá em Brasília e que são aqueles que são beneficiados por essas exceções. Para os comuns mortais como nós, o que sobra são mais impostos. E esse aumento de 0,5% que o ministro Fernando Haddad já está antecipando é apenas o prelúdio daquilo que está por vir, porque o governo já está prevendo um rombo nas contas públicas para o ano que vem. Não vai mais ter um déficit zero. O presidente Lula já, de fato, desautorizou, né, em praça pública o seu ministro da Fazenda, dizendo que não vai ter mais equilíbrio das contas públicas e está tudo bem. Mas, mesmo assim, o rombo vai ser de entre 150 até 170, depende dos cálculos, bilhões de reais já para o ano que vem. Esse ano também vai ter um rombo gigantesco e ano que vem vai ter outro buraco, outro vermelho profundo nas contas públicas. Com isso, o governo precisa arrecadar mais e vai precisar, sim, aumentar essa alíquota. Há vários estudos, nenhum deles é definitivo, porque precisamos ver o texto final da PEC para fazer os cálculos de até quanto pode chegar essa alíquota. Mas, com certeza, 27,5% que o Haddad está indicando é apenas o prelúdio daquilo que está por vir. Pode ser muito mais do que isso. Tem estudos que mostram que, para fechar as contas públicas no mínimo de equilíbrio, deve superar 30% ou até 35%, alíquotas gigantescas. Lembrando que já com 27,5% estaremos entre os maiores do mundo, se não a alíquota maior do mundo. A Hungria tem uma alíquota parecida, 27%, então superaremos também, né, a Hungria. Isso vai acabar diminuindo a atividade econômica, deprimindo toda a economia brasileira, gerando mais desemprego, né, reduzindo então a carga tributária, e vai ser um círculo vicioso que vai acabar piorando todo o contexto macroeconômico brasileiro. Então, é um problemaço para o Brasil, uma reforma tributária, como já escrevemos aqui na revista Oeste, que é contra o Brasil, uma reforma tributária que vai acabar punindo, de fato, o setor de serviços, como, por exemplo, né, os
escritório de advocacia, contabilidade, entre ou também pequenas e médias empresas. Então, uma péssima notícia para o Brasil. Vamos ver se o Senado vai mudar alguma coisa e quando voltar para a Câmara, porque se eles estão criando novas exceções, deve voltar para a Câmara, se teremos alguma novidade ou não. Mas com certeza 27,5% é só o começo e o Haddad está preparando, está amaciando a opinião pública para se preparar por aquilo que está por vir. Bom, vamos acompanhar, né, Carlos? Consta também, quero te ouvir. Hoje, então, nessa reunião, Fernando Haddad se reuniu com Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária no Senado. E Fernando Haddad, então, já antecipou que vai ter aumento aí da alíquota, pelo menos 0,5%, podendo chegar, então, a 27,5%. Quero te ouvir também em relação a essa estimativa. Pode ser ainda pior? Com certeza será pior. Esse é um governo viciado em tributos. E veja, desde o Tiririca, eleito com aquele slogan pior que tá, não fica, a gente sabe que isso não é verdade. O Brasil tem um manicômio tributário, realmente, são muitos impostos complexos e uma carga elevadíssima. Não é à toa que temos advogados tributaristas bilionários no Brasil, não é um nem dois, é mais, né? Porque é o caminho. Agora, algo tem que ser feito. Agora, é aquela história, por isso vamos aprovar qualquer reforma? Claro que não. A que está aí é horrível, é péssima e pior do que já é horrível. Então, veja, é o que você mesmo já trouxe, Paula. São tantas exceções, porque é a forma do PT de operar. Quem tem poder de lobby, quem tem influência para bater na porta em Brasília e conseguir ser escutado, né, consegue algum privilégio. Como o cobertor é curto, vai puxando para um lado e fica descoberto do outro. Qual é o lado que vai sair perdendo nesse cabo de guerra? Está muito claro que é o lado dos indivíduos, das figuras menores que não têm articulação, que não têm lobby poderoso em Brasília, que não tem como reagir. Bares, restaurantes, comércio, pequenas empresas, esses vão ter que pagar o pato. Então é um emaranhado de aumento de carga tributária, na prática é disso que se trata, porque é um governo que não consegue pensar em cortar despesa para chegar ao equilíbrio. O doutor Ives Gandra Martins, que tem só 60 e poucos anos de experiência nessa área, já falou que está tudo sendo muito mal feito e de forma assodada, mas os políticos não querem ouvir, porque vai ver que os políticos entendem mais do que ele sobre tributos, né? Então, o que está pior, e é muito ruim sim, pode piorar e pode piorar muito.